Tava lá com o Valdir, né? Legítios. Fala, Hans. Tava lá com o Valdir. Eu caí aqui. Caiu? Peraí, vou te mandar pra lá. Bom, tá terminando, né? Foi? Bom dia, Robert. Tudo bem? Oi, bom dia, Tudo jóia? tudo bem? Já come... Já está terminando a parte, não? Eles estão, tá lá terminando a oração já. Já, Ah, já voltam para cá. Ô, Robert, ah, aquilo que eu falei para você, se você quiser, se não tá, se você já não está fazendo, né? Aquelas devocionais suas, se é interesse de colocar no Spotify, o sim, pode, que você acha? pode ser, eu realmente, eh, pode ser. Eu- Legal. Eu eh, vou ver aqui e aí a gente fala direitinho, que aí você já tem uma conta lá, não, no Spotify? não tenho, Não. Então aí não, eu vou ver um horarinho, a gente conecta aqui e cria a conta no seu nome e aí o canal sai no seu nome. Tá bom? é, tá, tá bom, tá, vamos ver se, ah, é, vamos ver, eu não, ainda não. Eu vamos ver com calma. Esses dias eu vou falar com o, o outro irmão que Aham. faz também, ou Ah, legal, legal. vou com que ele está fazendo, na realidade. Ah, então ótimo, ótimo. Tá? O, o, o- ah, então, Tá jóia, sem eu problema. tô vendo onde está Tá o bom. É, se tá. se você permitir hoje, Robert, é, me veio muito forte no coração a gente ler juntos essa oração sacerdotal aqui. Ah, sim, sim. Aí o Senhor tratar nós, falar através dos irmãos aí nosso coração. E Uhum. aí a gente, na sequência aí, a gente Tá, vou ler agora, tá? tá Vou, onde? vou. Podemos ler então? Tá. É, como é que faz? A gente lê junto? Você Não, lê? pode ser, pode ser. O pessoal já voltou aí da sala, né? Ah, você Aí a gente voltou já? aí a gente vai passando pro próximo aí. Tá bom, já acabou. Tá, ok. Pode começar então, Robert. Ô, lê essa oração? O capítulo 17, né? Hoje é esse o texto. Tá. É.
Vou começar aqui então e depois eu passo. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus, ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Próximo. Eu te glorificar, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Próximo. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me destes, que me tens dado, provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E ele as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Próximo. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Próximo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Próximo. Santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado,
para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. Também eles compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor, o que me amaste, seja neles e eu neles esteja. Senhor, esta é a tua palavra e nela, Pai, está expresso, Jesus, todo o teu coração, todo o desejo da tua alma. Amém. Senhor, não há o que interpretar nela, senão crer, ó Pai, em cada uma dessas palavras, Senhor. Mas nos dá o correto entendimento, Senhor, daquilo que hoje, ó Deus, precisamos para seguirmos, ó Pai, em teu amor, em tua graça e em tua missão, ó Pai, a que nos foi concedido. Fala conosco através de cada um dos nossos irmãos aqui, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Qual é o impacto que essa palavra, né, traz no seu coração, no meu coração? Uma das coisas que sempre me chama a atenção essa oração do Senhor é que não tem como dizer que ela não foi feita com toda sinceridade, com toda honestidade. Não tem como dizer que ela foi feita para seu próprio interesse, para o seu próprio umbigo, né? Como em outro trecho a gente encontra as nossas orações. Não tem como dizer que não é um desejo puro, né? Enfim, é a oração do próprio Filho de Deus a nosso favor, a favor da igreja. E saber que eu sou alvo dessa oração, saber que o próprio Senhor estava intercedendo por mim, por todos nós, né? E ao mesmo tempo trazendo um encorajamento tremendo, né? Saber que o próprio Deus intercedeu por nós. E eu até brinco às vezes, né? E digo, será que o Pai, né? O nosso Deus Pai, será que ele atenderia essa oração? E eu sou desafiado tremendamente toda vez que eu leio a crer nisso mesmo, de fato. E tornar não, né? Saber que o meu dia está debaixo dessa oração. Os nossos dias estão debaixo dessa oração. Que gracioso é isso, né? Que poderoso é isso. E o texto mais eu repito para mim mesmo é esse aqui, ó. E a vida eterna é essa. Uma afirmação contundente. A vida eterna é essa.
que te conheçam a ti. E se conheçam é de intimidade, é de relacionamento, de pé de orelha, como dizem meu tio, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo quem enviaste. A vida eterna é essa, reclinar, né, no colo de Jesus, conhecer o Criador, né, do universo, se render a Ele. Que coisa, não tem nem palavras, passo. O que me chama a atenção nesse texto é quando Jesus pede para a gente, para o Pai, que nós sejamos um. Quando ele fala de unidade, é uma das coisas que eu tenho pensado muito sobre unidade esses dias, esses ultimamente. E quando eu li aquele livro do Watchman Nee, A Oração, mexeu muito com isso que ele falou. E a frase que ele disse, que nós não podemos obrigar Deus a fazer o que ele não quer, mas podemos impedi-lo de fazer o que ele quer. Quando nós não oramos em unidade, quando há unidade no corpo. E eu fico pensando assim, o que é andar em unidade? Andar em unidade não é unanimidade, não é tempo, mas unidade é uma coisa muito profunda. Eu tenho pensado o que significa isso na prática, no dia a dia, andar em unidade com os meus irmãos, fazer parte do corpo, porque eu tenho a tendência de ser individualista, sabe? E achar que se para mim está tudo bem, está tudo bem. Parece que não, mas eu estava falando com o Hannes, a questão do ego é uma questão muito forte. E quando você coloca o teu ego na frente, a unidade dançou. E é a luta diária, né? Vencer o ego e andar em unidade com os irmãos, com a igreja, com o corpo de Cristo alinhado com o propósito de Deus. E, bem, enfim, é isso. Pode falar, queridos. Ademil, Ravi, Fernando, Hannes, Sem, Israel, Walter, Sem. Eu compartilhar esse número 11 aqui, né, que chamou a atenção. E nessa oração, né, não tem como não procurar, né, meditar e saber que essa palavra diz assim, não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós. Oh, glória. Uma coisa que me chamou a atenção nesta manhã é que
é amar a verdade, né? E sempre buscar a palavra de Deus. Eu creio que sempre permanecer e dar um bom testemunho para se manter firme e não cair em alto engano. E outra coisa que eu vejo que não devemos voltar atrás, né? Porque o conhecimento, né, da palavra de Cristo, de Jesus, ela liberta, ela restaura, sabe? Ela nos ajuda a nos manter firmes na graça, na verdade, em que Jesus nos fala. E ser luz, né? Eu acho que é um exemplo, né? Ser luz é um exemplo de Cristo, no qual mostrando a verdade através dos seus atributos, da sua palavra. Não deixar se contaminar com as luxúrias deste mundo, ou seja, com a avareza, né, deste mundo, mas se manter firme na graça, ter esse conhecimento profundo de Deus, de saber que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, é se desapegar deste mundo, e saber que Jesus ele está cuidando, né, está lidando com cada um de nós, nos dando força, nos fortalecendo na sua graça, no seu amor, para que a gente consiga vencer sempre todos os obstáculos da vida, sabe? Tudo que vier é de saber que Jesus já não está no mundo, mas saber que nós temos no mundo, mas não somos do mundo. É seguir esse exemplo, né, de vida e de ser luz para, para este mundo e continuar firme na verdade que nos liberta através da sua graça. Amém. Louvado seja. Então, dando sequência ao que o Valdir falou sobre a unidade. O trecho que está aqui diz assim: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Como é que a gente pode ter unidade? Não é um esforço nosso. Eu não posso. Sim, não é o meu ego impede a unidade. Mas a unidade não é um esforço nosso. Eu tenho que me submeter ao meu, tenho que, como é que eu faço? Eu tenho que concordar com meu irmão? Não. Aqui está dizendo quem faz a obra da unidade é ele. Para que seja um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que seja aperfeiçoado na unidade. Como é que nós somos aperfeiçoados na unidade? Eu neles e tu em mim, a fim de que seja aperfeiçoado na unidade. Quando nós procurarmos estar nele, ele está em nós, temos unidade, que unidade é uma obra
sobrenatural de Cristo em nós. Quando ele realmente, quando nós não é eu me submeter ao meu irmão, mas sim a Jesus. Quando eu estou na videira, todo mundo estiver na videira, estando nele, ele em nós, nós temos unidade. Então, a unidade não é um esforço humano. Nós não conseguimos construir unidade. Por isso, em Efésios disse, então, esforçar para preservar a unidade do Espírito. A gente não consegue construir unidade. Unidade já existe. É como o Valdir disse, a gente não pode fazer a unidade, mas podemos impedir unidade, sim. Então, a procura da unidade não é ficar questionando, puxa, está faltando unidade, eu tenho que construir. A unidade está, é Deus, é assim que ele disse, é, é, tu em mim e nós, eles em nós. Assim é a unidade. Quando nós todos estivermos, só podemos ter unidade quando todos nós estivermos nele. Amém. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Amém. Aleluia. Ranes, Navive, Fernando, Sem, David. Essa oração do Senhor. Eu gosto dessa parte aqui também, que fala para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Também amaste a mim. É lindo, né? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Isso aqui é uma conversa entre Deus, Jesus, né, com Deus Pai, pelo poder do Deus Espírito Santo, né? Acho que é um dos capítulos mais belos, né, mostrando a conversa, a intimidade entre a Trindade mesmo, né? Agora, sobre essa questão da união que vocês estão falando aí, eu acho que, não sei, né, mas quando Jesus diz assim, para que todos sejam um, né, isso não é uma fusão de denominações aqui, eu acho, de grupos cristãos que pensam diferente, né? Mas acho que é uma unidade espiritual orgânica, né? Tipo essa nossa aqui, né? Cada um é de uma denominação. É, tipo aquela... Se Jesus, né, é o nosso, vamos dizer assim, o nosso afinador que nos afina, que nos molda, né? É como um afinador de pianos. Minha esposa afina pianos, né? Se ela usa um diapasão, um instrumento, né, de calibração, todos os pianos vão acabar afinando de uma forma parecida, né? Vão ser, eles são um, né? Eles não vão, não por estarem amarrados juntos, né? Mas porque foram calibrados pelo mesmo padrão, né? Então, eu acho que
Essa unidade, que João fala aqui, ela acontece, né, quando a gente está individualmente obcecado pela glória de Deus. Acho que a unidade é um subproduto, né, da nossa união vertical com Cristo, não de esforços horizontais, né, de diplomacia eclesiástica, né? Porque muita gente foca muito nisso, né, nessa questão de É, unir as igrejas, unir as denominações, não sei o quê. Mas é um esforço perigoso, eu acho, né, porque muito perigoso, não é, não sei se esse é o caminho, né, que Jesus está falando aqui, né. não, certamente. O fim principal do homem é ver a Deus, né, como ele diz lá, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também estejam comigo, para que vejam a minha glória. Acho que o fim principal do homem é ver a Deus, né? O céu, né, não é como Kenneth Hagin falava lá, o Benihim, né? Não é sobre ruas de ouro ou harpas, mas sobre a capacidade restaurada do homem de contemplar a glória de Deus, sem ser consumida por ela, né? O que Sobre a Jesus unidade tem um. Pode falar. E o que Jesus quer é que a gente saia da cegueira espiritual, né, para uma visão clara da majestade dele. O homem moderno, ele busca usar Deus para os seus próprios fins, né? Sim. Mas aqui nesse capítulo a gente vê que o fim do homem é ser habitado por Deus e absorvido em sua glória, né? O contrário, né? O Jesus não pede porque a gente seja rico, influente ou popular, né? Ele pede que sejamos um com ele, separados do sistema corrupto desse mundo, santificados pela verdade, né? Para que a gente possa finalmente suportar o peso da glória que ele tinha antes da fundação do mundo. E o cristianismo que ofereça menos que isso não é cristianismo de Cristo, né? É. O pastor Marcelo Almeida, quando ele estava de pé, ele escreveu um livro que chama A Unção e o Propósito Profético, que mexeu muito comigo. Uma das frases que ele colocou nesse livro foi o seguinte: se você é fiel à sua liderança simplesmente com base no seu caráter ético e responsável é pouco, você tem que ser fiel à sua liderança com base num compartilhar de propósito. A unidade, para mim, tem muito a ver com compartilhar de propósito. A gente pode não ter unanimidade, igual você falou, somos de várias denominações, pensamos de várias maneiras, a maneira eclesiástica de ser, a maneira, às vezes, até de adorar, de fazer cultos, de expor a nossa fé, mas temos uma unidade em Cristo, nós temos um compartilhar de propósito, que é glorificar a Deus, que é que Deus seja honrado e glorificado na nossa vida e de pregar o Evangelho e anunciar a paz. Eu acho que esse compartilhar de propósito é o que nos une. E nós podemos ser diferentes, como temos percebido, né? Às vezes até nas nossas discussões mesmo, né? Às vezes eu fico um pouco mais acalorada, às vezes. Mas assim, mas nós temos um compartilhar de propósito, que é servir a Deus, andar com Jesus, e Jesus é nosso Senhor, é nosso Mestre. Eu acho que isso é fantástico. Só Deus pode operar isso no meio de gente tão diferente, em contextos culturais, às vezes sociais e, e até geográfico mesmo, completamente diferente, mas temos um compartilhar de propósito. Porque a ilusão de achar que a gente consegue viver, unir as pessoas em torno, né, de N coisas fora Cristo, não vai levar a lugar nenhum no final, né? A gente até pode construir uma sociedade aparentemente mais estável, mais feliz, mais, assim, justa, né? As pessoas têm mais acesso à saúde, a não sei, tudo mais, mas no fundo não é isso que vai redimir as pessoas, que vai dar paz para as pessoas, que vai levar elas a ter uma... Ontem até estava conversando com um cara Bahá'í sobre isso, né? Ele estava perguntando para mim o que vai acontecer com a nossa sociedade quando os robôs fizerem tudo, né? A gente não precisar mais fazer nada. Será que a gente vai ter mais tempo para se ocupar com as coisas espirituais?
Será que a gente vai ter mais tempo para se ocupar com o que realmente importa? Aí eu falei para ele que eu acho que não, né? Porque o ser humano moralmente nunca evoluiu, né? Ele sempre ficou estagnado, né? O coração dele sempre continuou o mesmo, né? Apesar de que todos os outros indicadores estarem melhorando rapidamente, né? Com a evolução tecnológica, menos fome, menos, sei lá, violência, menos não sei o quê. Mas o coração não muda, né? O ser humano continua sentindo inveja, ódio, raiva, continua traindo no seu coração, né? Inclusive as pessoas estão casando menos, né? Por isso estão tendo menos filhos, né? A gente vê que as pessoas estão se tratando cada vez mais como objetos, né? Não há realmente uma verdadeira mudança, né? Com esse conforto todo que a tecnologia promove, né? E vai promover cada vez mais, né? Então, o caos interior vai continuar aumentando, né? Porque não é nada disso que João está falando aqui, né? É uma coisa completamente oposta, né? O vazio aumenta cada vez mais, né, Hannes? Quanto mais a gente se cerca de conforto, de segurança, o vazio interno aumenta cada vez mais. Não, e você vê as igrejas modernas estão se adaptando rapidamente a isso. Elas estão se transformando em shows, parece que você está indo num teatro, parece que você está indo num show. É uma coisa assim tão estranha, sabe? Não é a simplicidade de Cristo. O homem ele moderno ele está buscando usar Deus para os seus próprios fins, né? Justamente o contrário do que João está falando aqui. É interessante que você falou do diapasão, mas é algo tremendo, porque qualquer definição, né, eu estava ouvindo e meu coração saltou nesse sentido, né? Nós temos distorcido, né, a própria literalidade da palavra, né? Qualquer definição que a gente tem sobre unidade, né? E você trouxe uma visão que é a definição que está na nossa cabeça, na cultura e etc. Unidade, para nós, né, humanos, na perspectiva humana, acaba sendo ajuntamento, acaba sendo isso que você disse, né? A visão de unidade que a gente tem é de que todo mundo esteja no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa e etc. Né? E a definição de unidade é uma unidade, um. Sejamos um, né? E a própria oração do Senhor revela isso, né? E Paulo diz lá, olha, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim, né? Tenham a mente de Cristo. Ou seja, não existe realmente, é o que você já afirmou aí, não existe realmente unidade se nós não estivermos em Cristo. E esse estar em Cristo, né, diz respeito a uma subtração, né? A gente olha Deus em mim e aí eu me sinto poderoso. Deus em mim, Jesus em mim, eu me sinto o maior evangelista. Jesus em mim, enfim, não tem a ver com isso. Tem a ver com rendição, né? É o que arde no meu coração, isso. Tem a ver com entrega, tem a ver com morte, a minha própria vontade, para que a dele prevaleça, para que, né? Agora, isso tudo a gente já vem sendo ministrado por Deus e o Robert trouxe aí, já na fala dele, né? Essa lembrança de que não sai de nós, não é de nós, né? Não é uma movimentação nossa, mas estar em Cristo, né? É deixar Ele estar em nós. O Valdir pontuou ali a questão de é, como é que o Valdir falou a respeito dessa questão do esforço, né? De não ser esforço nosso, é o Senhor. Então, sabe, é um desafio que eu pego agora de manhã com essa reflexão, né, de todos aqui, de que unidade é um, e ser um é subtrair você mesmo, né? Porque não tem dois lugares, ou Cristo ocupa o lugar, ou nós estamos ocupando o lugar. Então, eu acho que talvez a única ação que a gente tenha
na direção da unidade é essa, é de nos subtrairmos do ego, né? Enfim, aquilo tudo que Deus já vem ministrando no nosso coração ao longo de todos esses últimos dias aí, né? Através do livro do Robert, essa guerra, essa batalha contra o ego, né? E essa vitória, né? Cremos que nós já somos vitoriosos, mas em termos de definição de unidade, acho que é importante a gente realmente trazer, né, o que é realmente unidade, até mesmo no literal, ou principalmente no literal. Porque se eu creio que unidade é ajuntamento, tudo que eu for fazer, eu vou fazer em cima do que eu creio, né? Do que está na minha mente, que está na minha cabeça. Então, essa é a correção que o Senhor faz no meu coração, na minha mente aqui, com relação à unidade. O caminho, É, a verdade, a vida é um. a cruz, eu vi uma definição uma vez que eu achei muito fantástica. A cruz não é uma doença, não é uma coisa que vem sobre mim. Cruz é abrir mão da minha vontade em detrimento da vontade de Deus. Viver uma vida de cruz é abrir mão da minha vontade em detrimento da vontade de Deus. Isso tem a ver com unidade, quando eu abro mão de mim para que Deus viva em mim. Eu acho, né? Não sei, posso estar enganado, mas é assim, quando eu abro mão do meu ego para que Deus viva em mim. E assim, isso não é fácil de fazer, não. Eu estou lendo o livro aqui do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, estava lendo um pouco antes da reunião, e tem uma parte que ele fala assim, cristianismo é fácil ou difícil? É legal essa parte, é desafiante, é desafiadora, não é fácil, não. Uhum. Só em Cristo mesmo. E deixando Cristo viver, porque a briga com o ego é braba, né? É diária. E uma outra coisa que me veio aqui, e aí já passo para Wagner e os demais aí. Rapaz, nós estamos diante de uma oração. Sim, Nós estamos diante, de um pedido que Jesus faz do começo ao fim aqui. Acho que vale a pena a gente acreditar que Deus respondeu esse pedido amém. e se lançar nessa fé de que realmente nele nós somos um, né? Por que continuar vivendo no engano do ego, né? Mas vamos lá, vamos ouvir o que Deus tem falado Demais. no coração dos demais aí. Emílio, Wagner, Israel, que arder no coração, coloca aí que nós já estamos indo para o áudio. O que me chama a atenção é o versículo 12, né? Porque no meio de um texto tão profundo, tão teológico, que fala de unidade, que fala de um monte de coisa, né? Tem o versículo 12 que fala assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura, né? Então, me chama a atenção aqui é que, ao mesmo tempo que é um texto tão profundo, é um texto tão, assim, teológico, explicando o conceito de unidade, explicando o conceito do que é o amor e tudo mais, né? Ele também vai no detalhe, né? Ele fala dos discípulos dele mesmo, ele está falando aqui, ó, né? Que aqueles que você me deu, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Estou falando de Judas aqui, né? Para que se Sim, cumprisse a escritura. Então, eu acho que esse processo, né, de unidade, ao mesmo tempo que nós temos esse relacionamento com Deus, Deus também já coloca diante de nós pessoas específicas, né? Onde a gente vai viver essa unidade, né? Não é com toda a humanidade, não é com 8 bilhões de pessoas, mas é é, com os meus filhos, com a minha esposa, né? Irmãos,
da igreja. A gente tem, assim, a gente tem pessoas específicas, né? Onde nós vamos viver essa unidade, viver esse amor. E isso, para mim, é muito reconfortante, né? Que senão a gente fica olhando para um texto desse, a gente acaba achando que estamos falando de denominações, estamos falando de mundo, né? E não, é no dia a dia, né? São as pessoas que Deus coloca na nossa vida que a gente precisa realmente experimentar esse amor e essa unidade que Jesus está falando aqui, né? Só isso é uma observação que Deus colocou no meu coração. Amém. É, É, o Sem, você pode fazer o out para a gente? Se tiver algo no coração aí, pode trazer para nós e já nos enviar aí. E uma coisa muito importante que o Robert lembrou, sabe? A gente precisa reorganizar nosso tempo aqui para que o out seja um out mesmo, não apenas uma é, oração, mas um momento sim. do que vamos fazer agora com isso que nós não. Qual é o direcionamento do Senhor, o que Ele está, né, trabalhando em mim para que o out aconteça, né? Então, vamos reorganizar isso, sim, em nome de Jesus. Mas vai lá, Sem. Tá bom. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que possamos vivenciá-la hoje, Pai, através dos nossos relacionamentos, através das pessoas que o Senhor mesmo já preparou, para que a gente possa viver, Pai, essa unidade, experimentar a unidade que existe através do teu amor, através do sangue de Jesus. E é isso que nós te pedimos, Pai. Assim como Jesus teve relacionamentos específicos com pessoas, seus discípulos, nós também, Pai, que o Senhor prepare esse dia para que possamos ter encontros e relacionamentos bem intencionais, para que nós possamos experimentar essa unidade, Pai, que o Senhor nos promete aqui no dia de hoje, Pai. Muito obrigado pela vida de cada irmão. Protege o coração, afasta do mal, e que possamos, Pai, ter o gozo completo, Pai, na tua presença, e que possamos nesse dia, Pai, cumprir todos os propósitos que o Senhor tem para nós. É o que nós te pedimos e oramos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, brother. Andar em Amém. unidade. Amém, Glória a amém. Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém, Amém. para sempre Amém. seja. Glória a Deus. Andar em É, unidade. Sim, a bom parada é a dia. seguinte: Oi, fala. é, é aguentar, ter o prazer da companhia do Rob, mas tem que aguentar um Valdir também. Isso é andar em unidade. Mas aqui ninguém se perde, viu, Valdir? Aqui não tem É, nenhum perdido. não tem nem. Apesar disso, né? Sei. Apesar disso, não tem nenhum perdido aqui, graças a Deus. Aleluia, Aleluia. glória a Deus. Deus é bom e o diabo não presta. Amém. Glória a Deus. Um bom dia. Fique na paz de Deus, Bom irmão. dia a Deus abençoe todos. Bom grandemente. Bom dia. dia, Bom meus dia, meus queridos irmãos. irmãos. Amém, meus irmãos. Abençoe. Ô Jerônimo, gosto. Tô sentindo tua falta, velho. Eu tô Nossa. aqui, Tava moço. meio na correria. Tava meio na correria esses dias, mas agora tô voltando ao normal. É, o Deus que tava abençoe. rolando? Deus Serviço. abençoe. Serviço Tava muito trampo? pegada lá. É, Nossa, tá chegando tarde, cara. Nossa, tava dormindo. Aí acabava dormindo até mais tarde. Passava o Eita, ralo. mano. Eu senti sua falta esse dia. Eu falei, vou ter que ligar pro Washington agora de manhã cedo, acordar Não, mas ele. agora, graças a Deus, tá tudo normalizado. Graças a Deus. Legal. Prazer em ter você, velho. Você é muito importante aqui pra nós. Amém, meus irmãos. Tamo junto aí, Valdir.
Saudades. Valeu, Tchau, meus tchau. irmãos. Grande abraço.